Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema Ninguém Toma o que é Teu. Tem como texto base 3 versículos que encontram-se no capítulo 1 de 1 Reis, versículo 11, que nos fala o seguinte: Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, versículo 12, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Versículo 13, vai e chega ao rei Davi e diz-lhe: Não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente o teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Os versículos lidos retratam o entrave ocorrido quanto ao terceiro rei de Israel. Sabemos que o primeiro rei foi Saul, após este Davi, e seu filho Salomão reinou em seu lugar. Contudo, Davi, já avançado em idade, no versículo 1 do capítulo 1, retrata os sinais da velhice em Davi. Era mais que natural já se começassem a se movimentar em relação a quem lhe sucederia no trono. Conforme 1 Crônicas 3:9, Davi teve diversos filhos com suas esposas e concubinas. Há teólogos que afirmam que foi número de 20 no total, até mais de 20. Salomão era filho de Batseba. Conhecemos a história de Batseba. Era esposa de um soldado leal ao exército de Israel, o heteu Urias. Seu esposo encontrava-se na guerra, no fronte de batalha, e Batseba em casa. Em sua época, não se tinha banheiros dentro de casa, a não ser os mais abastados, mais ricos, que os possuíam dentro das suas casas. Mas muitas vezes, o espaço para alguém se banhar ou era em público ou era na parte externa de suas casas. Um certo dia, Batseba foi vista por Davi enquanto se lavava na parte exterior de sua casa. Como ele a viu do terraço do seu palácio, de alguma maneira, o lugar em que Batseba estava se banhando não era totalmente reservado, como dissemos. Davi ficou impressionado com a beleza de Batseba e não conseguiu subjugar os seus desejos pecaminosos. Inicialmente, ele não sabia quem era Batseba, mas logo foi informado por seus servos que tratava-se da esposa de um de seus guerreiros, um de seus soldados. Mesmo assim, Davi ordenou que a mulher fosse levada ao palácio. Ali, ele com ela se deitou e concretizou o seu pecado de adultério. E para finalizar o seu ato, ordena depois que colocassem Urias à frente da batalha mais ferrenha que havia naquele momento, aguardando assim o seu trágico fim. Quando este fim se concretiza, passado um momento de luto de Batseba, ele a toma em definitivo como a sua esposa. E estas atitudes de Davi não agradaram a Deus, que enviou-lhe o profeta Natã para repreendê-lo, bem como consequências houveram após estes atos. Mas o nosso Deus, ele é especialista em exaltar humilhados. O nosso Deus é Deus que abate exaltado e exalta humilhado. Batseba, inesperadamente, ela perde seu marido. Após a perda de seu marido, enfrentar todo o período gestacional do ato que ela teve com Davi, a criança, quando nasce, ela ainda morre, ainda recém-nascida, e 2 lutos essa mulher, então, ela sofre. Primeiro, de seu esposo Urias, depois o luto, a da criança, tida por aquele ato dela com Davi, que morre logo a seguir, poucos dias depois, o seu nascimento. Contudo, nosso Deus é especialista em mudar histórias, ainda mais se for crente fiel, que enfrenta lutas e humilhações. Lhe concede um filho por nome de Salomão, em 2 Samuel 12, versículo 24, bem como mais 3 outros filhos, em 1 Crônicas 3, versículo 5. Contudo, a exaltação maior seria com seu filho Salomão, que lhe rendeu até mesmo espaço na genealogia de Jesus, quando o evangelista Mateus faz referência a Batseba, no versículo 6 do capítulo 1 de seu evangelho. E todos os filhos que Davi teve com várias outras mulheres concubinas, o filho de Batseba foi escolhido para suceder Davi no trono. Que honra! Após toda humilhação e lutos sofridos, será mãe de um rei. Contudo, o inferno, que detesta ver vitória e exaltação de crente fiel a Deus, tentou dar uma última cartada
para tentar atrapalhar a vitória de Batseba, conforme lemos no versículo tema de número 11. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E que nosso senhor Davi não sabe? Adonias era o quarto filho de Davi. Davi com Agite, uma outra esposa que Davi teve, tinha 3 irmãos mais velhos, Amon, Absalão e Quileabe de Abigail. Após a morte de todos estes, Adonias seria o herdeiro ao trono em Jerusalém, capital do antigo Israel. Mas a promessa, em 1 Crônicas 22, de um rei que construiria um templo de adoração ao Senhor, por óbvio, o sucederia Davi no trono, foi feito a Salomão e apenas a Salomão. Meu irmão, minha irmã, se a promessa de Deus foi feita para você, descanse em Deus. Ninguém toma o que é teu. O que Deus designou para você é para você. Ainda que tentem usando influências te prejudicar, ainda que tentem usando de subterfúgios te prejudicar, Deus não deixará ir avante o ultraje e humilhação contra você, pois dissemos, o nosso Deus é especialista em exaltar humilhados e ultrajados. Podem até pensar que tomarão posse da vitória que Deus determinou para você, mas profetizo de olhos abertos para você agora, em nome de Jesus, não vão tomar posse daquilo que é teu, daquilo que Deus decretou e determinou para você. Esta vitória é tua para a glória de Jesus. O mar vermelho que Deus abre para você, Faraó até pode intentar passar, mesmo no meio do mar aberto, mas o mar se fechará e o engolirá vivo, pois a porta que Deus abre para você é só para você passar, e a exaltação de Deus para você é só para você a desfrutar. Deus sempre tem estratégias. Quando o inferno intenta roubar tua vitória, a tua exaltação, conforme lemos no versículo tema de número 13, vai e chega ao rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente o teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se sentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Ei, Davi não morreu, estava velho, bem da verdade, mas não tinha ainda falecido, e Adonias já queria usurpar o trono das mãos do legítimo herdeiro, ainda que ele fosse o sucessor legítimo pelo falecimento de seus irmãos, mas a promessa foi feita a Salomão, legítimo porque na questão de primogenitura, mas a promessa tinha sido feita a Salomão. Volto a repetir, se a promessa foi feita a você, foi feita a você a promessa, podem até intentar tirar o que Deus tem para você, mas não vão conseguir. Podem até intentar entrar pela porta que Deus abre para você, mas não vão conseguir. A promessa é tua. Toma posse daquilo que Deus te deu. Toma posse da promessa de Deus para você. Não se acanhe, não se atemorize. Maior é o nosso Deus do que os atravessadores de plantão. O trono não era de Adonias, o trono era de Salomão. Aleluia, agrade a ele. Se Deus prometeu, glorifique a ele, exalte a ele, porque a vitória é mais do que certa para a glória de Jesus.